Oi, gente. Então vamos dar início à nossa revisão de geografia, tá? A origem e identidade do povo brasileiro. Então, nessa primeira página, nós vimos é, vários povos que deram origem para a formação do povo brasileiro. Tivemos indígenas, os pré-históricos, os europeus, africanos, imigrantes, ok? Tem aqui uma obra de Cândido Portinari, que ele retrata aqui vários povos, tá? Que deram origem aí para a formação do nosso povo brasileiro. Falamos também sobre os primeiros habitantes, ó, alguns vestígios da pré-história que foram achados, ó, sítios arqueológicos, que são lugares, né, que se encontram vestígios de ocupação humana no passado. Pode ser pintura, pode ser fósseis, ok? Falamos também do Pindorama, a terra dos indígenas e a chegada dos portugueses. Vimos também sobre alguns nomes que o nosso Brasil já teve, né? Então, olha só, os indígenas tupi-guarani chamavam suas terras de Pindorama, palavra de origem tupi, que significa terra das palmeiras. A escolha desse nome se deve à diversidade de palmeiras que existem nas paisagens brasileiras, como coqueiro, carnaúba, açaizeiro, buriti, pupunha, tucum, inajá, tucumã, pindoba, tucumaí, entre outras, ok? Que são achadas aqui no nosso Brasil. Então, olha só, a vida dos povos indígenas mudou a partir de acontecimentos históricos. Então, olha só, mudou principalmente depois que os portugueses desembarcaram aqui, né? Lá em 1500, ó. Tivemos depois alguns avanços tecnológicos que foram fundamentais, né, para os portugueses conseguissem desbravar e atravessar o oceano até chegar nos indígenas. Os colonizadores portugueses não respeitaram os povos indígenas. Com violência e repressão, eles obrigaram os indígenas a mudar os seus hábitos e tradições culturais. Então, muitos dos indígenas, eles resistiram, né? E foram mortos. Então, ó, atualmente, diversas comunidades indígenas garantem a preservação de seus territórios e cultura, realizando atividades de subsistência de maneira mais sustentável, tá? Ó, hoje o órgão que cuida dos indígenas é a FUNAI, tá? Falando um pouco dos indígenas, ó, vocês fizeram as atividades da origem da palavra Pindorama. Tivemos aqui a chegada de alguns povos africanos, lá em meados do século XVI até o século XIX. Aproximadamente 4,4 milhões de africanos cruzaram contra sua vontade o Oceano Atlântico até chegar ao Brasil. Eles foram trazidos como escravizados pelos colonizadores europeus para trabalhar, principalmente nos engenhos de cana-de-açúcar, plantação de café, extração de minérios e atividades domésticas. No Brasil, os povos africanos também não aceitaram passivamente tanta violência e continuaram resistindo à escravidão. O maior símbolo da luta desses povos eram os quilombos, que são os lugares onde eram organizados para abrigar os escravos, tá? Que estavam em busca aí da sua liberdade. Em 20 de novembro é comemorado o Dia da Consciência Negra. A data ela marca o dia da morte de Zumbi dos Palmares. Ele foi o líder dos escravos, tá, gente? Ele lutou bastante no Quilombo pela liberdade dos escravos e ele se tornou um dos nomes mais importantes. Os quilombos não acabaram com o fim oficial da escravidão no Brasil. Muito ao contrário. Pelo contrário, muitos existem ainda hoje como comunidades tradicionais. Então, aqui, ó, temos algumas culturas deixadas pelos povos africanos, ó. A dança, religião, culinária, música, elementos linguísticos, certo? É o tema do trabalhinho aí de vocês.
E chegamos em imigrantes. Então, com o fim do trabalho escravo e a disponibilidade de terras para plantar e morar no Brasil, pessoas de todo o mundo viram a oportunidade de trabalhar aqui no Brasil. Os primeiros grupos de imigrantes chegaram lá no século XIX, que foram os portugueses, italianos, alemães, poloneses e mais no fim do século, menor quantidade, os japoneses e os asiáticos. Os imigrantes de diversas nacionalidades também contribuem para compor a pluralidade étnica e cultural do povo brasileiro. Ok? Falamos um pouco sobre a população do Brasil hoje. Hoje o Brasil, ele é o quinto país mais populoso do mundo, certo? Olha só, bastante texto vocês têm que estudar, tá, gente? Para gente poder fazer a nossa avaliação, ó. Foram apresentados alguns dados do censo demográfico, ok? Ó, temos aqui a pirâmide da faixa etária brasileira, 2010. As atividades que vocês fizeram, ok? Pesquisa que fizemos na aula ao vivo. E aqui tudo que vimos: ancestrais da pré-história, indígenas, europeus, africanos e imigrantes de vários lugares contribuíram para a formação do povo brasileiro. Dados dos sítios arqueológicos do Brasil indicam que os povos ancestrais, caçadores-coletores, habitaram esse território há mais de 11 mil anos. Alguns povos indígenas chamaram o atual Brasil de Pindorama, palavra de origem da língua tupi, que significa terra das palmeiras. No século XV e XVI, as navegações marítimas permitiram a chegada dos portugueses em 1500 aqui no Brasil. E a partir desse fato histórico, a vida dos indígenas mudou, gente. Eles foram obrigados a mudar os seus hábitos e tradições culturais. E muitos dos que resistiram aos domínios dos portugueses foram exterminados. Atualmente, diversas comunidades indígenas garantem a preservação dos seus territórios e da cultura. Os povos indígenas acumulam conhecimentos milenares de plantas, animais e manejo florestal. Cerca de 4,4 milhões de africanos foram trazidos como escravos para o Brasil pelos europeus. No Brasil, os povos africanos não aceitavam passivamente a violência e continuaram resistindo à escravidão. E o maior símbolo da luta desses povos eram os quilombos, né? Os africanos contribuíram para a cultura brasileira em uma enormidade de elementos de dança, da religião, da culinária e da música. Os africanos, com o fim do trabalho escravo e a disponibilidade de terras para plantar e morar, muitos povos vieram para o Brasil e ajudaram a formar o nosso Brasil. Os primeiros grupos de imigrantes que chegaram ao Brasil foram os portugueses, italianos, alemães, poloneses e depois os japoneses. Os imigrantes saem de seus países por vontade própria, em busca de melhores condições de vida. Já os refugiados são motivados a sair de seus lugares. O Brasil está entre os 5 países mais populosos do mundo, com aproximadamente 208 milhões de habitantes. Nosso país é populoso, isto é, com uma grande quantidade de habitantes. Porém, a distribuição espacial dessas pessoas no território brasileiro é muito desigual. Os dados demográficos no Brasil são organizados pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que a cada 10 anos realiza o censo demográfico com o intuito de conhecer as principais características da população. Então, gente, essa foi a nossa revisão de hoje. Lembrando, qualquer dúvida, vocês podem deixar uma perguntinha para mim. Beijinhos, até a próxima!